Vamos lá. Sobre você ser o seu pior inimigo. É claro que eu vou falar das fases ruins, mas eu queria começar falando de quando está tudo bem. Por que isso? Essa é a hora onde eu vejo as pessoas mais acomodadas, mais se sabotando. Hoje, na minha mentoria de 6 meses, entram pessoas que podem pagar, que estão mal ou bem numa situação, se não confortável, mas melhor que a grande maioria das outras pessoas, e mesmo assim eu vejo essas pessoas acomodadas. Hoje de manhã eu estava conversando com o mentorado, desafiando ele a estudar, a se preparar. E uma das coisas que eu queria dividir com vocês é, às vezes você pensa assim, poxa, mas vai demorar tanto para eu ficar super preparado. Quem disse que você precisa estar super preparado? Você precisa estar apenas melhor do que você estava ontem. Tem uma coisa que eu dividi com esse mentorado que eu queria dividir com vocês. O Djokovic, jogador de tênis, quando ele ganhava 47% dos pontos que ele jogava, ele era o número 60 do mundo. E aí, quando ele se tornou número 1 do mundo, sabe qual o percentual de pontos que ele passou a vencer? E aí talvez você esteja pensando, pô, se ele é o número 1 do mundo, ele ganha quase todos os pontos, né? Não. Ele passou a vencer 53% dos pontos. Porque para ganhar uma partida, você não precisa vencer todos os pontos. Você precisa vencer mais do que do seu adversário. Ou seja, subindo para 53%, ele passou a ser o número 1 do mundo. O que eu quero dizer para você que está estagnado? Cara, se você subir 1%, 2%, o seu conhecimento, a sua dedicação, você já vai fazer uma diferença imensa. Lembra, você não precisa ser a pessoa mais preparada do mundo ou a pessoa mais dedicada do mundo. Você precisa ser mais dedicado que os outros. E, gente, tinha uma época que eu reclamava com meu pai, pô, por que as pessoas não são dedicadas? E um dia meu pai me disse, se todo mundo fosse muito dedicado, não teria espaço para você. Lembra da velha história? Tá você e 2 amigos numa floresta e de repente surge um leão? E aí você pensa, não adianta eu sair correndo porque o leão é muito mais rápido que eu. Na verdade, adianta sim, gente. Você não precisa ser mais rápido que o leão, você precisa ser mais rápido que os seus amigos. Isso vale para a vida, gente. Pode parecer cruel, mas é exatamente isso. E as pessoas, muitas das vezes, querem te segurar para você ficar junto. Só que, presta bem atenção, se alguém te segura, é porque você permitiu ser segurado. Assuma a responsabilidade da sua vida. Pare de ser seu pior inimigo. Pare de entrar no jogo da manada. Exatamente isso. Seja 1% melhor a cada dia. Melhor incremental, gente. E olha, vou até dizer um segredo para vocês. 1% é até muito. Porque quer ver uma coisa que eu tenho falado para os meus mentorados? Às vezes as pessoas falam assim, pô, Felipe, mas eu estou numa situação ruim. Eu só vou ficar feliz na hora que eu sair dessa situação. Não é verdade. Não é verdade. Faz um exercício comigo. Você planeja uma viagem. No momento que você compra o pacote de viagem, você já fica mais feliz. Você já começa a se imaginar na viagem. Ou seja, para você ficar feliz, você não precisa resolver todos os seus problemas. Você precisa estar certo de que a cada dia você está resolvendo um pouquinho. A cada dia você está andando para frente. Da mesma maneira que o que nos deixa triste não é cair 10 metros, é cair 2 centímetros todo dia. Gente, presta atenção. Se você está assim, a longo prazo você vai estar lá embaixo. Se você ficar só assim, a longo prazo você está lá em cima. Então, larga de ser o seu sabotador. Deixa de ser o seu pior inimigo. Busque o crescimento contínuo. E aí pega esse outro dado que eu aprendi com o mentorado e que mudou minha vida. A gente fala muito de sair da zona de conforto. Olha o Guilhermão aí, ó. Ninguém vai lutar por você se não estiver na frente da batalha. É isso, Guilherme.
E olha, para você vencer a batalha, você não precisa ser o melhor guerreiro. Você precisa estar melhor do que os outros. E aí, qual é a vantagem? A maior parte das pessoas é preguiçosa. Eu tenho uma estatística de que 80% das pessoas são preguiçosas. Ou seja, se você está aqui nessa live, fique feliz, você já está no 20%. Então você já deixou, a cada 5, você deixou 4 para trás, a cada 10 você deixou 8 para trás. Falta só você deixar mais um. Só que quem te prende não é quem está do teu lado. Quem te prende é você mesmo. E aí eu aprendi um termo que eu tenho usado muito e que eu quero compartilhar com vocês. Saia da zona de conforto da infelicidade. Gente, presta atenção. Não estou falando de zona de conforto. Geralmente zona de conforto é aquela assim, olha, já ganho R$2.000, consigo viver, estou tranquilo. E aí eu falo para você, saia da zona de conforto e vá ganhar R$3.000. Agora eu estou te pedindo algo mais. Se você está numa zona de conforto de que, cara, todo mês eu aumento só R$100 a minha dívida, saia dessa zona de conforto, de conforto da infelicidade. Saia dessa zona de conforto, porque o ser humano se acostuma muito rápido com tudo. Com tudo. E eu preciso te dizer, muito provavelmente você se acostumou com a zona de conforto da infelicidade. Hoje, pela primeira vez em 48 anos de vida, eu fui numa nutricionista. E eu falei para ela assim, olha, eu chego aqui no Rio, estou retendo líquido, estou ganhando peso, estou no Brasil, estou fora da rotina, estou incomodado. Então eu quero mudar isso, eu dei o primeiro passo. E aí ela falou para mim, poxa, me fala aí o que você come. Eu falei, olha, eu nunca comi legume nem verdura, a vida toda eu mantive no exercício. Ela se virou para mim e falou o seguinte, ok, mas não dá mais. Agora você tem 48 anos, seu metabolismo desacelerou, não é mais suficiente. O que você fez no passado não é suficiente. Eu falei, ok, talvez eu tente. E aí ela tinha consultado com as minhas filhas. E aí ela pegou pesado. Porque ela sentiu que eu estava tranquilo nessa zona de conforto da infelicidade. E ela disse para mim o seguinte, sua filha mais velha teve 2 teto preto essa semana, né? Porque a alimentação dela não está boa. Só que enquanto ela segue muito você, enquanto ela não te observar querendo mudar, ela não vai querer mudar. Estão percebendo, gente? A gente precisa se desafiar. Nesse caso, eu estava sendo o meu maior inimigo, entendeu? Eu estava confortável com o que eu fiz a vida toda. Estou falando para vocês que amanhã vocês vão me ver comendo salada? Não. Mas eu já concordei em comer uma sopa de legumes cheia de bacon. Ela deixou. Falei, dá para botar bacon? Ela falou, dá, bacon é gordura. Mas você vai ter que pelo menos começar a comer sopa de legumes. Então é isso. Quem é que estava me atrapalhando? Eu mesmo. Quem é que estava me sabotando? E olha, eu sei o que eu não quero para mim. As pessoas falam para mim assim, pô, Felipe, você tem dinheiro, por que você não faz implante capilar? Falei, porque não me incomoda. Tá, o que te incomoda quando eu ganho peso? Para mim, gente, para mim, se você tá legal com excesso de peso, tudo bem. Para mim, me incomoda muito. E aí eu estava preso numa zona de conforto, entendeu? Me incomoda, mas, eu sou grande, disfarça. Não, você não pode deixar nem mesmo o bom o suficiente. Porque o que eu falo sempre é o seguinte, perante a maior parte dos meus amigos, eu ainda estou bem fisicamente. Sabe o que é isso? Eu dizer para mim mesmo, estou tranquilo com razoável. Não, você não pode estar tranquilo com razoável. E aí, mais uma dica para vocês, tá? E pessoal, quem quiser, já vai botando pergunta aqui. Estou achando vocês muito parados. Joga mais um APV, bota a pergunta, qual a dúvida que vocês têm, o que vocês estão se sabotando. E aí eu vou começar, porque você pode estar pensando o seguinte, ok, Felipe, eu sou meu maior inimigo, eu estou presa na zona de conforto da infelicidade, como é que eu saio disso? E aí eu tenho falado muito para os meus mentorados, ache seus postos de gasolina. Aonde você se recarrega, aonde você ganha forças. E numa mentoria que eu sou mentorado, eu aprendi mais uma coisa, vai na fonte, vai buscar na fonte.
E hoje, coincidentemente, sem saber, essa nutricionista pegou no meu ponto fraco. Gente, eu não ia tentar começar a comer legume aos 48 anos se ela não tivesse dito que provavelmente os 2 teto preto que a minha filha teve essa semana foi porque ela nunca viu o pai comendo legume e verdura. Então, assim, eu fui lá na fonte para ganhar energia. Por mim, provavelmente eu não faria. Agora, por elas eu faço tudo. Então me diz, por quem que você faz tudo? Se não por você, então por quem? Por quem você se desafiaria a mudar o que você está fazendo hoje? Por quem você começaria a não ser mais o seu pior inimigo? Por quem você vai fazer amanhã uma coisa que você não fez até hoje? E essa ferramenta, olha aí a pergunta, ó, Felipe, muitas das minhas dificuldades são porque meu marido não quer mudar. Como fazer para mudar isso? Muda de marido. Não, mentira. Mentira, gente. Mentira. Deixa eu falar uma coisa. Para quem conhece a minha esposa, nós somos o oposto, tá? E várias vezes eu jogo a culpa ou a responsabilidade nela. Só que eu tenho que entender, cara, isso é terceirizar o problema. Isso é terceirizar o problema. Olha, eu não quero perder aqui o que a Ju falou, não. Eu tenho medo do sucesso, eu sou minha pior inimiga. Nossa, Ju, vamos voltar nisso aqui. Não, calma, gente. Vocês já mudaram a Ju aqui. Deixa eu responder primeiro a anterior, tá? Do Roberto. O que eu quero dizer? Gente, a responsabilidade por tudo que ocorre na nossa vida é 100% nossa. Ah, mas poxa, o meu marido não quer mudar. Gente, em última instância, você escolheu o marido errado. Não sendo isso, cara, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que decidir por você. Você tem que ter coragem de gritar. Eu dei uma mentoria semana passada e foi uma situação muito interessante, porque uma pessoa, uma mentorada, disse para mim o seguinte, que eu fui a primeira pessoa em mais ou menos 40 anos de vida dela que fiz ela pensar nela. Porque até então ela fez tudo que a mãe quis, que o marido quis, que as filhas quiseram. Ela nunca pensou nela, gente. Ela nunca pensou nela. De quem é a culpa? Da mãe, do marido, da filha ou dela? Quem é a pior inimiga? Ela. E eu falei para ela, desculpa, só uma pessoa pode mudar isso, mais ninguém. Você. Então, para quem colocou aí, por que meu marido não quer mudar? Gente, nós temos que mudar nós mesmos. Não dá para terceirizar. E olha, não é fácil, não estou acusando ninguém. Quem conhece a minha trajetória, quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu estava na mudança de visto nos Estados Unidos, eu culpei o câncer, eu culpei os Estados Unidos, eu culpei o visto, eu culpei minha esposa que não queria ir embora, eu culpei minha filha mais velha que não queria ir embora, quando na verdade a responsabilidade era minha. Eu tive que, depois de 5 meses, acordar um dia e falar, cresce, cara, cresce, toma a sua decisão, para de ser seu pior inimigo. Eu me travei durante 5 meses, gente. Até o dia que eu acordei e falei, olha no espelho, toma a sua decisão e não culpa ninguém. Vamos lá, gente, eu sei que agora já veio do Guilherme. Bota a da Ju aí, que é bem bacana, depois põe a do Guilherme. Ju, você tem medo do sucesso. Por quê? O que te falaram? O que te falaram no passado sobre sucesso? Eu fiz um exercício com a minha mentora outro dia que foi muito bacana. Ela me ensinou a escrever o que aconteceu comigo e depois escrever o que eu fiz com o que aconteceu comigo. E depois ela me ensinou a apagar o que aconteceu comigo e mudar o que eu fiz. Por quê? Se alguém disse para você, olha, o sucesso é feio, dinheiro é podre,
é apenas um fato. Agora, como você reagiu a isso é que muda. Se você acreditou e passou a viver de acordo com isso, foi uma decisão sua. Foi uma decisão sua. Então, Ju, faz o seguinte, ressignifica o sucesso. Porque assim, por que você teria medo do sucesso? O fracasso é melhor que ele? Não é melhor que ele. E olha, cuidado, porque quando você repete para você que você tem medo do sucesso, você busca o fracasso. Por quê? Você vai buscar evitar os seus medos. E quanto mais a gente tem medo, mais a gente atrai ele. Então, assim, tira essa conotação do sucesso que botaram na sua cabeça e entenda o seguinte, cara, eu nasci para vencer. Eu era a minha pior inimiga. Eu não vou ser mais a minha pior inimiga. Começa a projetar aonde você quer estar. E eu te garanto que você não quer estar no fracasso. Então, assim, não tenha medo do sucesso. O medo que te paralisa é o medo ruim. Agora, posso contar um segredo para vocês? Talvez vocês estejam escutando uma das pessoas mais medrosas que vocês já viram, tá? Meu pai fala para mim, cara, desde criança você era uma criança medrosa. E aí, se você pegar minha trajetória, você vai falar, como assim, Felipe? Como assim? Você se desafiou, você foi para o esporte, você empreendeu. Apenas eu ressignifiquei o medo. O medo me fez me preparar mais. O medo me fez estar sempre em evolução. Como eu tenho muito medo, eu me preparo mais que todo mundo. Então, ter medo não é um problema. Se paralisar por ele, sim, isso é um problema. Então, pega essa dica. Pensa por outro lado, existe uma síndrome que a pessoa nasce, é muito rara, tá, gente? A pessoa nasce sem medo nenhum. Chances são que ela morra muito jovem. Porque imagina se você não tivesse medo. Eu acho que todos vocês, assim como eu, já sonharam em voar, né? Sabe por que eu não chego lá no 10º andar do prédio e me jogo? Porque eu morro de medo. Imagina se você não tivesse medo. Você se jogaria. Sabe por que quando eu pego a minha moto eu não acelero muito? Eu acho a sensação maravilhosa, mas eu morro de medo. Então, não ter medo não é bom. Gente, quando eu montei a minha primeira empresa, em 2003, eu tinha um objetivo claro, que era um objetivo financeiro. Depois que eu vendi a empresa em 2016, que tirei um ano sabático em 2017, quando eu resolvi montar a Win, e a Win 8, eu patinei no início. Sabe por quê? Eu não tinha achado o meu porquê. Eu não tinha acessado a minha fonte. A fonte que me fez progredir lá atrás foi a fonte financeira. Aquela eu já tinha conquistado. E aí, enquanto eu não achei o meu novo porquê, a minha nova fonte, as coisas não andaram. Até que eu ressignifiquei e falei, sucesso para mim é criar 3 mulheres fortes para o mundo. Para criar 3 mulheres fortes, eu tenho que liderar com exemplo. Para liderar com exemplo, eu tenho que, de novo, criar um negócio grande e impactar vidas. Gente, a partir do momento que eu ressignifiquei a minha fonte, eu deixei de ser meu pior inimigo, parei de me sabotar e o negócio só cresce. Qual é a sua fonte? Ache a sua fonte. Ache o que vai fazer você acordar todo dia antes das outras pessoas. O que vai fazer você se preparar mais que as outras pessoas. E o mais importante, gente, o que vai fazer você ser quem você quer ser e não quem os outros querem que você seja. Pega isso aí. Seja quem você quer ser e não quem os outros querem que você seja. Saia dessa zona de conforto da infelicidade. Enquanto você ficar dizendo que eu só não prospero por causa do governo, eu só não prospero por causa do país que eu vivo, eu só não prospero por causa da economia, eu só não prospero por causa do dólar,
você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Muda. Você vai prosperar apesar de. Apesar de tudo que nos circunda, se alguém vai prosperar, esse alguém é você. A partir do momento que você muda a sua visão, a sua vida muda. Para de reclamar. Para de reclamar, gente. Poxa, assim, eu diria para vocês que as pessoas que mais me inspiraram não foram as pessoas que estavam numa ótima situação, foram as pessoas que, apesar de estar longe disso, eram mais proativas do que qualquer um. Quem me acompanha no Instagram sabe que toda vez que eu visito o meu afilhado em Alphaville, São Paulo, ele tem 16 anos e ele é especial, tem a dificuldade motora. Toda vez que ele fala, Dindo, posso caminhar contigo? E ele vai no triciclo dele e eu vejo que ele não desiste. Eu olho para o lado e falo o seguinte, pelo amor de Deus, gente, se ele não desiste, eu tenho que ter vergonha de mim ao desistir. Eu olho aquela ladeira e falo, ninguém vai me parar porque não parou o Breno. Eu tenho um primo de primeiro grau que ele é deficiente auditivo. Ele viaja o mundo todo. Ele é goleiro da Seleção Brasileira de Surdos. Cara, ele é uma pessoa diferente, diferenciada. Toda vez que eu reclamo de alguma coisa, reclamo que eu tô careca, reclamo que a barba tá branca, eu olho para o lado e falo, pelo amor de Deus, cara, acorda, cara. Acorda, entendeu? Faça o que tem que ser feito. Olha o Guilherme falando. Benchimol tem uma frase interessante. Se o seu carro quebrar e você ficar parado na calçada, ninguém vai te ajudar. Mas se começar a empurrar, vai aparecer vários para ajudar. Cara, total. Faz esse teste. E o Benchimol, ele aprendeu desde muito cedo a pedir ajuda. Empreendedor pede ajuda. Pega essa sua parábola, Guilherme, joga para o negócio. Se você ficar trancado na sua sala, lastimando os problemas que todos os negócios têm, cara, você vai ficar sozinho. Agora, sai e pede ajuda e você vai se surpreender com a quantidade de pessoas querendo te ajudar. Então, presta atenção nisso. Empreendedor pede ajuda. Agora, ninguém ajuda preguiçoso. Imagina. Olha só, meu carro quebrou. Dá para dar uma empurrada, mas eu vou ficar sentado aqui debaixo da árvore. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Agora, não importa se seu carro é um caminhão. Vai para trás dele e tenta empurrar para você ver se não vão aparecer 10 pessoas. Pô, Felipe, mas para que eu vou tentar empurrar um caminhão se eu sei que eu não vou conseguir? Não, você vai empurrar o caminhão para mostrar que você está tentando. A partir do momento que você mostra... E olha, as pessoas costumam dizer que o mundo, o ser humano não gosta de ajudar. É a maior mentira, gente. É a maior mentira. A gente não gosta de ajudar preguiçoso. Mas o cara que faz, pelo amor de Deus, é difícil. A não ser que seu caráter seja muito distorcido. Pega uma pessoa fazendo. A pessoa que tem meta clara, não tem como você não ajudar. Se você enguiçou seu caminhão e a sua meta é fazer o caminhão andar, vai para trás dele e começa a empurrar. Sim, você não vai tirar ele do lugar, mas você vai mostrar para os outros que estão passando qual a sua meta. E a partir do momento que você deixou clara a sua meta, você vai ter ao seu lado pessoas para te ajudar a chegar nela. E aí o que você fez, gente? Vamos voltar no título da live. Você deixou de ser o seu pior inimigo. O que é ser seu pior inimigo? É ficar sentado no volante do caminhão falando que droga, que vida, que circunstância, por que quebrou, por que comigo e não com os outros. Não. Você sai da cadeira de vítima, sai da cadeira de seu inimigo e vai ser o protagonista da sua vida. Tenha metas. Trace metas. Deixe claro essas metas. E eu vejo muita gente falando para mim assim... Felipe, eu tenho uma meta de crescer minha empresa, mas eu não falo para ninguém. Errado, cara. Se você não falar para ninguém, você vai ter que crescê-la sozinho. Eu falo, olha, tá aí, ó, nós tivemos esse resultado,
e eu vou ter esse resultado. A partir desse momento, eu joguei para o universo para onde eu quero chegar, eu joguei para as pessoas aonde eu quero chegar e eu pedi ajuda. Para de olhar a vida dos outros e achar que ela é perfeita. Ela não é perfeita. Agora, vira o protagonista da sua vida. Sai da posição de seu pior inimigo. Pare de se boicotar. Pare de ter medo do sucesso, Ju. Pare de se colocar como tadinho. Pare de culpar o governo. Pare de culpar a moeda. Pare de culpar o mercado. Pare de culpar seus colaboradores. Assuma a rédea da sua vida. Gente, deixe de ser seu pior inimigo, vire seu melhor amigo e vem comigo nessa jornada. Boa noite, muito obrigado, tá?